Jesus. Amém, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus mais uma vez. Amém, Jesus. Livro de 2 Samuel, capítulo de número 11. Glória a Deus. Samuel capítulo 11 é uma história bastante conhecida, vou ser o mais breve possível, mas eu tenho certeza, irmãos, que Jesus tem uma palavra para o nosso coração. Amém. Glória a Deus. Você crê nisso? Amém. Versículo 1 diz assim: decorrido um ano no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra. No tempo que o que, irmãos? Um ano. Enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele, e a todo o Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Davi viu uma mulher que estava se banhando, era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era essa mulher. Pelo que lhe disseram, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem, e ela veio, e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Amém? Amém. Pode se assentar, fique à vontade. Glória a Deus. Eu tenho certeza absoluta que todos vocês aqui são bons de Bíblia, amém? Amém. Sim ou não? Amém. Então, fato é que vocês já leram essa história aqui muitas vezes. O capítulo 11 do segundo livro do profeta Samuel vai nos falar da história da queda do rei Davi. A história da queda de Davi, meus irmãos, não é apenas um relato de um adultério seguido por um assassinato também, mas a história da queda do rei Davi trata-se da anatomia espiritual e psicológica de um colapso moral de um homem de Deus. A palavra nos relata que Davi era um homem que foi escolhido segundo o coração de Deus para reinar sobre Israel. Só que em 2 Samuel, no capítulo 11, nós encontramos não apenas um pecado isolado, mas nós encontramos um processo gradual de deteriorização interior do ser humano. Davi não cai repentinamente. Davi não levanta um dia para guerrear e cai. A palavra nos mostra que a sua queda revela o efeito destrutivo da negligência espiritual. Então, toda vez que nós nos aproximamos da vida espiritual, do poder, sem a vigilância necessária, muito provavelmente nós vamos para um caminho da racionalização moral e da incapacidade de lidarmos corretamente com os nossos próprios desejos. Então, esse texto, a nível de introdução, não é apenas sobre Davi, amém? Esse texto é sobre qualquer cristão, servo e serva de Jesus Cristo, que ao se afastarem da sua posição de vigilância espiritual, passam a viver vulnerável à sedução do pecado. Então, essa narrativa se inicia com uma nota de negligência. Olha que interessante, o texto diz assim: olha, no tempo em que os reis costumavam ir para a guerra, Davi ficou em Jerusalém. Peraí, mas Davi era o que, irmãos? Davi era o quê? Mas o texto está dizendo que aquele era o tempo. Por ironia, o texto está declarando: o tempo não era de Davi estar no palácio, o tempo era de Davi estar na guerra. Aí a gente podia acabar a mensagem aqui, porque crente, quando tem que estar na guerra, mas escolhe estar no conforto, cai. Amém? Vamos para casa? Vamos resumir a mensagem, vamos embora. Mas olha que interessante, teologicamente falando, a queda não começa no adultério, mas a queda começa na ambição que nasce dentro do coração do rei. Então o texto inicia destacando algo que parece aparentemente pequeno aos nossos olhos, mas profundamente significativo.
Davi permaneceu em Jerusalém, permaneceu no conforto, quando deveria estar batalhando na guerra. E aí, a palavra diz que Joabe reúne os melhores dos soldados e vai guerrear. Eles estavam lá na guerra, cumprindo o seu ofício, cumprindo o seu dever, mas Davi não. Davi, pela sua posição social, estava descansando no palácio, meus irmãos. Então, a queda espiritual, ela geralmente começa não com um ato visível, mas com uma ausência silenciosa. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Glória a Deus. Davi não estava onde deveria estar. O sucesso prolongado de Davi, talvez, sabe, a sua vitória, as suas vitórias militares, melhor dizendo, a consolidação do seu reinado, quanto ele era aclamado pelo povo, pode ter gerado dentro do coração do rei um sentimento de excepcionalismo. Eu sou um cara excepcional, eu já estou no nível que eu não preciso me colocar na batalha, eu posso ficar onde eu quiser, afinal de contas, aonde eu escolher estar, o povo vai estar comigo, porque eu sou um rei. Então, qual que é a dinâmica dessa situação? Talvez Davi passe a acreditar, meus irmãos, que as regras morais aplicáveis a todo o coletivo, a todo o povo, não servem mais para ele, porque ele está na situação que ele é superior ao povo. Vocês estão entendendo? Amém. Então, a situação de Davi escolher não ir para a guerra e decidir passear pelo terraço, ela não confunde a mente de Davi, ela não assusta Davi, não deixa Davi preocupado, pelo contrário, ele está perambulando pelo seu terraço tranquilamente, quando de repente ele põe os olhos em uma coisa que não lhe pertence. Você já vai entender que eu estou dizendo coisa e não em uma mulher. A omissão, meus irmãos, ela é frequentemente o primeiro estágio da nossa corrupção. Quando nós nos omitimos espiritualmente, estamos dando o primeiro passo para a nossa queda. Então, muitos pecados, eles não vão começar efetivamente pela presença do mal em nós, mas pela ausência da disciplina espiritual no nosso coração. Isso aqui é muito sério, irmãos. Se a gente pudesse fazer uma aplicação pastoral dessa palavra, eu diria para você: há lugares espirituais que Deus nos chama para ocupar, e é ali que você tem que estar. Há lugares espirituais que Deus quer a sua presença ali. E quando nós abandonamos o campo das nossas responsabilidades, nós abrimos espaço para a tentação. Ninguém é tentado quando está ocupado, porque a ocupação tira os nossos olhos da tentação. Só que todo mundo é tentado quando está necessitado. Só que olha que interessante, por exemplo, Jesus, depois de 40 dias e 40 noites no deserto, sente fome. A palavra deixa essa referência bem clara para mim e para você, para entendermos que a necessidade de Cristo Jesus era de fome. Estava com fome. Aí o diabo vem e aparece e diz assim: olha, se você é mesmo o Filho de Deus, transforma a pedra em pão. Por que Jesus não transformou? Ele estava com fome, ele tinha poder, ele não podia simplesmente transformar a pedra em pão e falar: você vai ver, pedra em pão, essa outra pedrinha aqui, margarina, manteiga, café, quentinho, leite e tal, para fazer isso ou não? Sim ou não, irmão? Sim. E por que não fez? Muito bom. Primeiramente, Jesus estava num lugar, numa posição em que ele sabia quem era. E aqui Deus está começando a falar com alguém. Jesus sabia quem era, e a identidade de Jesus estava confirmada, não precisava provar a ninguém quem ele era. A nossa tentação é da mesma forma. O diabo chega diante de nós e pergunta para mim e para você, só que a pergunta hoje é diferente. Se você é filho de Deus, por que passa o que passa? Se você é filho de Deus, por que sua situação não está melhor? Se você é filho de Deus, por que você ainda se desespera, se preocupa, se desanima? Se é filho de Deus, por que voltou a cometer aquele erro que disse que não cometeria mais? Aí a gente que não tem a identidade formada em Deus, a gente quer transformar a pedra em pão. A gente quer provar para o outro, quer provar para Satanás, quer provar para o inimigo que nós somos filhos de Deus. E na tentativa, na ânsia de se afirmar, é quando a gente mais quer. Aí Jesus olha para ele e diz assim: olha, nem só de pão vive o homem, porque eu não estou firmado naquilo que você acredita, naquilo que você vê, e muito menos naquilo que você espera. Eu estou arraigado, firmado, alicerçado na palavra. Glória a Deus.
Então, existe um vazio que é produzido pela nossa negligência espiritual. E aí ele se torna um terreno fértil para todos os nossos desejos desordenados. Isso aqui é perigoso. Então, o terraço do palácio de Davi, ele vai simbolizar para mim, para você, uma posição de conforto e de distanciamento. Eu estou confortável e eu estou distante da minha missão, distante do meu ofício, que é onde eu deveria estar na guerra. Então Davi observa de cima. A altura física também representa uma possível atitude emocional e espiritual superior, como eu já disse. Ele já não está lá embaixo entre os soldados, ele está por cima. E aí lá em cima ele vê de uma forma diferente. Então, às vezes o poder, a posição, frequentemente produz uma falsa sensação de imunidade. Então, pela posição que eu ocupo, eu sou imune a muitas coisas. Um pecadinho desse aí, não, eu sou servo de Deus, isso aí não acontece comigo, não. E aí você se coloca no lugar de ausência de vigilância espiritual. E aquilo que você acredita que não tem capacidade de te tocar, não só te toca, como te deve. É verdade. Então, isso produz em Davi um relaxamento moral. Davi talvez pensasse assim: olha, não há problema em descansar enquanto os outros lutam. Afinal de contas, eu sou um rei e tenho um exército que me serve. Está tudo bem descansar. Só que o coração começa a baixar a guarda para aquilo que antes eu considerava errado. Porque se você pega o livro de 1 Samuel, 2 Samuel, você vai ver Davi que era guerreiro, estava na batalha o tempo inteiro, vencendo um gigante. Começou lá vencendo Golias quando todo mundo estava com medo do gigante. Ele vai até o rei Saul e diz assim: olha, me permita ir lá lutar com esse gigante, que eu não só vou matá-lo, como trago a cabeça dele para você. E ele não só promete, como cumpre. Glória a Deus. É esse Davi que a gente está falando. O Davi que quando chega na cidade e percebe que a cidade foi sitiada, que as mulheres foram presas, juntamente com seus filhos, ele não descansa enquanto não traz todo mundo de volta. Aquele que vai lá, derruba todo mundo, traz despojos da batalha. Aquele que é ovacionado agora decide ficar no conforto, sai da guerra para o conforto. Ou seja, aquilo que ele considerava anteriormente moralmente errado, agora é uma atitude normal na vida dele. Você está entendendo o perigo? Glória a Deus. Então, esse relaxamento moral faz o coração de Davi baixar a guarda. Só que nós temos um outro problema, que é uma sensação que Davi tinha de exceção. Você sabe o que é isso? É quando a pessoa acredita que certas regras se aplicam aos outros, mas a ela mesma não. Glória a Deus. Por exemplo, Davi poderia dizer: eu sou rei, tenho autoridade, e eu posso resolver qualquer coisa quando eu quiser. Então, se eu quiser ir depois, eu vou. Agora não. O poder cria a ilusão de imunidade moral. Outra coisa que nós podemos ver na queda de Davi, a diminuição completa da vigilância. Isso aqui ocorre, meus irmãos, quando a nossa disciplina espiritual e moral enfraquece. Por exemplo, Davi já não estava mais no campo de batalha. Davi não estava mais atento às suas próprias vulnerabilidades, às suas próprias fraquezas. Porque a ausência de propósito em nós abre espaço para distrações perigosas. Se eu não tenho um foco, se eu não tenho um direcionamento, se eu não tenho um propósito a seguir, qualquer coisa me distrai e qualquer coisa me atrai. E aí também, esse fluxo contínuo de relaxamento, Davi entra numa posição de justificação interna. E o que é isso? É um diálogo silencioso consigo mesmo. É um diálogo que tenta tornar aceitável aquilo que é inaceitável. Então, por exemplo, ele poderia dizer assim: olha, ninguém vai saber. Eu olhei para aquela mulher, eu desejei, eu sou rei, eu posso o que eu quiser, ninguém vai saber, vai ser uma vez só. E afinal de contas, pela minha posição, eu não quero, eu mereço isso. E aí Davi vai, coloca os olhos sobre aquela mulher e pede para que tragam ela. E sabe o que é interessante? Você vê o versículo 3, diz que Davi mandou chamar a Batseba, e aí diz assim: olha, aliás, versículo 4, os mensageiros trouxeram ela e Davi se deita com ela. O texto não deixa claro se Davi ofereceu um jantar, um banquete, como que ele convenceu ela, ou simplesmente se ele usou o seu poder, que é o que eu acredito, para usar aquela mulher.
porque ela não teria condições de dizer não ao rei. Portanto, o rei vai e manda trazê-la sem a própria vontade dela, e se deita com aquela mulher contrariando a vontade dela, porque era uma mulher casada esperando o seu marido voltar da batalha. Olha o nível da corrupção espiritual. Então, a nossa mente, às vezes ela tenta criar permissões privadas, quando acredita que possuir as coisas erradas é suficiente e é legítimo. E qual que é o problema aqui? O problema não é apenas estar no terraço. O problema é quando nosso coração deixa o campo de batalha antes mesmo do corpo. Então, o problema não é geográfico, não é que Davi saiu da guerra, mas é que antes de Davi decidir sair, o coração dele já não estava mais lá. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Aí Davi manda perguntar quem é a mulher. Alguém vem e diz: olha, Davi, é Betseba, ela é casada, ela é mulher de Urias. Aí Davi, ele não vê Betseba como uma pessoa, ele vê ela como um objeto da sua satisfação. A luxúria não enxerga pessoas, a luxúria não enxerga indivíduos, ela só enxerga utilidade. E é por isso que a gente pode abrir um parênteses para dizer que muitas pessoas se corrompem na sua sensualidade, por exemplo, porque passam a ser não seres humanos que dependem emocionalmente um do outro, mas passam a ser um objeto na mão daquele que vive na luxúria. Amém? Vocês estão comigo? O pecado transforma relacionamentos, meus irmãos, em ferramenta de controle. O pecado destrói relacionamentos. O amor honra, mas a cobiça consome, usurpa, usa. E quando alguém passa a usar pessoas para preencher os seus próprios vazios, ela se transforma num processo de desumanização, deixa de ser humano e passa a agir como um animal que só quer consumir o outro, sem se importar com mais nada. Então a nossa mente, em estado de desejo constante, ela pode reduzir a nossa capacidade de empatia. O impulso pode tomar o lugar da nossa consciência. O nosso cérebro vai estar sempre buscando por mais gratificação, e quanto mais busca, mais é imediata. Ou seja, eu vou estar sempre minimizando as consequências futuras, porque eu quero satisfazer o meu desejo hoje, agora. Não importa as consequências, eu desejo, eu quero. E é nesse processo de desumanização que o pecado nos leva. Isso moralmente nos afasta do nosso relacionamento com Deus, porque pessoas corretas que creem na palavra, que têm Jesus como Senhor, podem agir de forma contraditória quando são dominadas pelo desejo e pelo pecado. E aqui entra um personagem na história que é a pessoa mais íntegra dessa narrativa, porque Urias aparece logo na sequência. Porque se você reparou bem no texto que nós lemos, no versículo 5, diz que a mulher concebeu e mandou dizer ao rei: eu estou grávida. E pensa, irmãos, pensa comigo. Na cabeça de Davi, o que ia acontecer? Ele viu uma mulher, ele a desejou, ele a possuiu. O problema de Davi está resolvido. Eu tive um desejo e eu satisfiz o meu desejo. Acabou. Só queria. Só que aí chega a notícia que deixa Davi devastado, porque a mulher concebeu e engravidou, e o marido está onde, irmãos? O marido está na guerra. Quando Davi recebe a notícia, ele pensa: opa, agora eu tenho um problema. Só que até esse momento ainda não era um problema espiritual e moral, era só um problema que era uma pedra no sapato de Davi. E aí o rei, como era temente a Deus, tem uma brilhante ideia. O que ele faz? Manda trazer o marido dela de volta da guerra. Fala para ele descansar na casa. Olha que perversão. Pede para ele descansar em casa, porque com certeza, olha só, irmãos, a artimanha de Davi. Ele pensou consigo assim: se eu trouxer o Urias de volta, eu mando ele para casa. Ele com certeza está dia sem ver a mulher, vai se deitar com ela, e o filho passa a ser dele. E essa responsabilidade não é minha. Resolvido o problema. Só que olha que interessante, Urias aparece como um contraste moral na história, porque Davi abandona a sua função para permanecer no conforto. Urias, quando é chamado da guerra de volta, permanece fiel. E a palavra diz que quando Davi manda que Urias volte para casa, ele não volta. O texto vai dizer que Urias fica parado na porta do palácio e não vai para casa. Aí o mensageiro chega no rei e diz assim: rei, a gente trouxe Urias, mas ele não quer ir para casa não.
Ele está lá na porta do palácio. Aí Davi olha para a situação e diz assim: meu Deus, eu tenho um problema ainda maior. Era só o cara ir para casa, deitar com a mulher, estava resolvido o meu problema. E aí ele vai e faz o quê? Você vê o nível da perversão, mas só piorando. Ele chama Urias para uma conversa, taca a bebida em Urias, deixa o cara bêbado, para ver se ele vai para casa. Sabe o que acontece? Ele se deita na porta do palácio e dorme na porta. E aí, insistente, Davi pergunta para Urias: rapaz, por que você não volta para a tua casa e vai descansar? E aqui vem algo que mexe com o meu coração. Urias olha para Davi e recusa o lugar de conforto e diz assim: como eu voltarei para minha casa para me deitar com a minha mulher, se os meus companheiros ainda estão na batalha, e se a arca do Senhor, que representa a presença de Deus, está na guerra? Aleluia. Então, olha o contraste. Aquele que é escolhido segundo o coração de Deus se corrompe, e aquele que está sendo traído prefere estar na batalha do que no confronto. Deus está falando com alguém essa manhã. Glória a Deus. Davi rompe o vínculo com a sua posição, com a sua responsabilidade de liderança, e o contraste é profundo. Davi permanece no conforto, Urias permanece na guerra. Davi usa do poder, Urias usa da honra e do dever. Davi manipula, Urias é íntegro. Davi busca prazer e satisfação, Urias preserva a sua consciência, a sua vocação e a sua missão. Então, quando ele retorna da guerra, ele é chamado para o palácio sem saber o que está acontecendo. Urias vem, irmãos, porque ele é temente a Deus e ao rei. Ele é submisso à autoridade do rei. Então ele volta para casa sem saber que está voltando para encobrir o pecado de Davi. Davi espera que ele vá para casa e ele não vai. Então, quando Urias se recusa a ir para casa, essa argumentação dele de que não seria justo estar desfrutando do conforto do lar enquanto seus companheiros permanecem no campo de batalha, mostra o coração daquele homem. Sabe o que mais me toca nessa história, meu irmão? Vocês estão comigo ainda? Amém. Amém. A última tentativa de Davi é a mais perversa de todas. Porque quando um líder moral cai, pessoas inocentes pagam o preço. Amém. Glória a Deus. Urias não sabe que está sendo usado. Isso mostra que um pecado privado raramente permanece no privado. Uma hora ou outra, meu irmão, ele vai produzir ondas de destruição na nossa vida. E aqui nós temos uma patologia do encobrimento, que é uma parada meio louca assim na minha cabeça, é difícil de entender. Porque Davi manda uma carta para Joabe. E sabe quem leva a carta? Urias. Na carta, Davi resolve o problema de uma vez por todas. Após descobrir da gravidez, após tentar fazer de todo jeito Urias voltar para casa e não conseguir, ele não se arrepende. Ele administra uma forma de resolver sua crise. E quando alguém não confessa pecado, meu irmão, essa pessoa passa a investir toda a sua energia para sustentar a sua mentira. Isso aí vai produzir ansiedade, que vai surgir quando você tentar controlar tudo para não ser descoberto. Isso aí também vai produzir em nós uma hipervigilância, sabe? É um estado de alerta constante. Quando alguém te olha diferente, você pensa: meu Deus, será que ele está sabendo o que eu fiz de errado? Ou quando a irmã ou o irmão fala assim: eu preciso conversar com você, você fala: meu Deus, quem foi que falou? Alguém descobriu. Olha que loucura, irmão, viver assim. Um medo de ser exposto o tempo inteiro. O temor não é apenas do pecado, mas eu temo perder a minha reputação, eu temo perder a autoridade, eu temo perder a aceitação dos outros. E em último lugar, e o mais perigoso de todos, uma fragmentação emocional. A pessoa passa a viver dividida entre quem ela aparenta ser e quem de fato ela é. Só que Deus nos conhece de dentro para fora. Para você eu posso mostrar ser o que eu quiser, mas Deus sabe quem eu verdadeiramente sou. Dessa maneira, Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Davi não mata Urias com as próprias mãos, que ele não queria carregar esse pecado, né? Aí o que ele faz?
ele utiliza da sua estrutura de poder. E aí, isso torna o pecado de Davi ainda mais grave, porque Davi instrui a Joabe. A carta está dizendo assim: olha, ponha Urias na frente da maior força da peleja e retira-se de trás dele. Aqui, vale lembrar que Urias era um dos valentes de Davi, era um homem experiente na batalha, era um homem competente para a sua função, era um servo temente, era um homem de guerra. Só que aqui tem um detalhe que me devasta, irmãos. O fato de Urias, o hitita, carregar nas próprias mãos a carta que determinava a sua morte é um dos aspectos mais trágicos e simbólicos dessa narrativa. Davi entrega a Urias uma mensagem lacrada destinada a Joabe, e sem saber, Urias transporta a ordem que instruía sua colocação na linha de frente da batalha, para que fosse abandonado lá e morto. Então a lealdade de Urias a Davi era tão grande que ele se torna mensageiro da sua própria condenação. Vocês estão entendendo? Então, lá em 2 Samuel capítulo 23, 39, vai nos relatar isso, que Urias era um dos 30 valentes de Davi. Então, ele era um soldado de elite, irmãos, era um soldado qualificado, era um cara bom. Sabe aquele cara bom? Era ele. E aí, colocá-lo na linha de frente era o reconhecimento da sua bravura. Então, se Joabe chega a Urias e fala assim: ó, tu vai ficar na linha de frente da batalha hoje, para ele era um motivo de honra. Só que aí vem a traição, vem a punhalada. Quando ele entra na frente da batalha, os soldados recuam e deixam ele sozinho. E lá ele é ferido e morre. E aqui a gente aprende que a corrupção, meus irmãos, ela acontece quando aquilo que foi dado por Deus deixa de servir e passa a controlar. Davi não usou apenas a sua vontade, ele usou o sistema, ele usou o seu governo, ele usou a sua posição como rei. Isso revela como às vezes as nossas instituições, os nossos cargos, as nossas posições podem ser usados para legitimar as injustiças que cometemos. Que o Senhor nos livre disso em nome de Jesus. Então, já vou encerrar, irmãos. A cegueira moral é progressiva, e essa aqui é uma parte assustadora, porque Davi chega ao ponto de usar a inocência de Urias como uma ferramenta do seu próprio assassinato. Isso nos mostra como o pecado, quando não é confrontado, endurece a nossa consciência gradualmente, a ponto de um dia eu cometer o pecado mais terrível e não sentir nada a respeito disso. E esse é o momento onde a consciência, confiança, melhor dizendo, é traída. Urias obedece ao rei, vai até o fim, leva a carga e é morto. A missão do rei está cumprida. Só que aí, para encerrar, a Bíblia registra que Batseba pranteou a sua morte, a morte do rei, aliás, a morte do seu marido Urias. E aí Davi vai lá e toma Batseba em casamento. E aí a gente pensa: que coisa bonita, não? Cometeu um pecado, matou o cara, mas foi lá e... Mas na verdade Davi estava querendo se encobrir mais uma vez, irmãos. Quando Davi pega Batseba e se casa com ela, ele está querendo esconder o pecado da gravidez. E ele pensou: se eu me casar com ela e ela aparecer grávida, está tudo certo. Agora se ela aparece grávida, o marido morreu na guerra, meu irmão, alguém vai caçar isso aqui e vai descobrir que sou eu. E aí ele traz a mulher para se casar com ela. Só que olha que interessante, ele tem um casamento de conveniência. Davi recolhe ela em sua casa assim que o luto termina. E o que parece ser um ato de caridade, na verdade é só para legitimar os seus próprios pecados. Isso aqui é assustador. E aí tem uma aplicação familiar, porque isso ilustra como o pecado de tentar consertar a si mesmo com pressões e soluções humanas, ao invés de gerar em nós arrependimento genuíno, nos faz pelo contrário normalizar as nossas práticas erradas. A queda de Davi, meus irmãos, ela não termina em 2 Samuel capítulo 2, aliás, 2 Samuel capítulo 11. Ela continua devastando a sua estrutura familiar. A casa de Davi sofre as consequências do seu pecado. E sabe, o pecado não tratado, ele vai deixar marcas em nós. Você acredita nisso? O pecado que não é tratado deixa marcas em nós.
E aí, para encerrar, Deus não envia um raio sobre a cabeça de Davi, não. Deus envia uma palavra. E aí o profeta Natan se aproxima de Davi e conta a parábola da cordeira. E olha que interessante. Natan conta a história de que um homem tem muitas ovelhas e um tem apenas uma. E aquele que tem muitas recebe um viajante e decide fazer um almoço para ele. E aí vai lá e manda pegar a ovelha daquele único, daquele que tinha apenas uma, toma a ovelha dele e mata. E aí, esplendidamente, Natan pergunta para Davi: o que o senhor acha dessa história? E Davi responde: esse homem deve ser morto, deve pagar por aquilo que fez. E aí, com muita coragem e autoridade divina, ele aponta para Davi e diz: esse homem é o Senhor. E aí, aqui, irmãos, depois de todo esse cenário de destruição, a consciência do rei é tocada e ele percebe que está em pecado diante de Deus. Então aqui nós vemos em Davi uma cegueira moral, porque inicialmente ele fica indignado com a situação. Ué, como que pode um cara que tem muitas ovelhas tomar a única ovelha de um que não tem nenhuma? Só tinha aquela. Como assim? Só que ele está tão cego que ele faz uma dissociação, sabe? Ele não consegue aplicar aquilo dele até que alguém aponte o dedo para mostrar o pecado. E aí quando Natan diz assim: olha, tu és este homem, essa frase de Natan rompe, sabe? Ela quebra a persona de Davi, mostra quem de fato ele é. Porque a estrutura de poder, a posição está colocando Davi no lugar de ocultação. Mas a partir desse momento a palavra de Deus revela a interioridade do coração de Davi. Meus irmãos, eu tenho muita coisa para falar, né? Mas vou para o final aqui, senão... Glória a Deus. Glória a Deus. Vou falar só de 3 consequências na família de Davi. Amém? Vocês aguentam 5 minutinhos? Amém? Primeiro, Davi, ele encontra uma desautorização como pai. Porque Davi perde o direito moral de repreender e de disciplinar os próprios filhos. Quando o filho primogênito de Davi, se você continuar lendo depois em casa, você vai ver, Amnon, ele abusa sexualmente da própria irmã. E aí Absalão fica frustrado, fica furioso, fica com raiva. E Davi faz o quê? Nada. Meu irmão, para pensar nisso. Como é que um filho abusa sexualmente da própria irmã e o outro filho chega no pai para reclamar e o pai não faz nada? Nada, absolutamente nada. Não conforta, não pune, não faz nada. Então, talvez Davi esteja numa situação onde ele não consiga se reconhecer como moralmente aceitável para disciplinar os próprios filhos pela consequência dos seus próprios pecados. Por que ele não faz nada? Porque Amnon repetiu o mesmo ato que ele teve com Batseba. Tomou para ele aquilo que ele queria, satisfazendo seus próprios desejos. E aí nós temos uma lição familiar aqui: o silêncio de um pai sobre os seus próprios erros pode paralisar a sua capacidade de orientar e de guiar os seus filhos. E aí nós temos também a corrupção da lealdade, porque quando Davi pede para que Joabe coloque Urias na frente da batalha, ele está contando um segredo para uma pessoa. Joabe sabia que Davi tinha assassinado a Urias. Então aqui nós temos um problema, porque Davi, além de confessar esse erro para Joabe, ele tornou Joabe cúmplice do seu pecado. Então ele corrompeu a lealdade do seu líder. Davi entregou a sua liberdade na mão do seu general. Olha que coisa louca, irmãos. Olha só onde o pecado nos leva. E aí nós vamos ver que o primeiro filho de Batseba morre. Absalão é morto em uma rebelião que ele causa contra o seu próprio pai. Adonias, que é outro filho de Davi, depois vai ser morto pelo próprio irmão Salomão. Olha que loucura, irmão. A espada não sai da casa de Davi. Mas Davi ainda era um homem segundo o coração de Deus. Glória a Deus. Então, Davi finalmente, depois da quebra do auto-engano, ele passa a administrar na narrativa e ele assume a culpa. E lá em Salmo 51 a gente vai ter isso. Salmo 51 é a psicologia do arrependimento. Salmo 51, Davi diz assim: olha, eu faço um reconhecimento de quem eu sou sem defesas. Eu me exponho diante do meu Deus, e a minha dor não é mais por perder o meu reino, a minha dor não é mais por perder a minha reputação, a minha dor é pelo pecado que eu carrego.
Eu desejo que a pureza seja restaurada na minha vida, e eu tenho consciência da gravidade do meu pecado. Contra ti, Senhor, eu pequei e sou dependente do Senhor. Tire tudo, mas não tire a presença do teu Espírito de sobre a minha vida, porque eu posso perder o reinado, eu posso perder a minha reputação, eu posso perder os meus bens, eu posso perder os meus valores, mas eu não posso perder a presença do Espírito Santo na minha vida. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E meu irmão, não vai existir restauração se não houver verdade nos nossos corações. A cura espiritual exige luz. Precisamos trazer luz para a nossa vida. E a história de Davi nos mostra que o pecado começa antes mesmo da prática do ato. A história de Davi nos ensina que a omissão, ela vai ser tão perigosa quanto a rebeldia. E a história de Davi também nos ensina que um poder, uma posição, um conhecimento sem vigilância precede a nossa queda. A história de Davi também vai nos ensinar, meus irmãos, que um pecado escondido se expande. Não esconda os seus pecados, confesse-os ao Senhor hoje. E aí, para encerrar, 1 minuto certinho. A história de Davi nos ensina que a restauração, ela só é possível mediante a confissão. 2 Samuel capítulo 11 não é simplesmente um texto sobre a queda, presbítero Robson, mas é um espelho da nossa fragilidade humana, mas também é uma narrativa sobre a graça que ainda confronta, disciplina e, acima de tudo, restaura. Glória a Deus. Amém. A graça tem o poder de restaurar as nossas vidas hoje, sim. O Espírito Santo nos dê direcionamento para que nós não permitamos que os nossos pecados alcancem as nossas próximas gerações. Que tudo que precisa ser tratado hoje seja tratado hoje. Verdade. Glória a Deus. Que a nossa consciência seja transformada hoje. Que o nosso espírito seja vivificado hoje, para que tenhamos autoridade para guiar a nossa família, guiar os nossos filhos, orientar aqueles que estiverem ao nosso lado, para que o poder de Cristo emana de nós. E sabe como que isso acontece, irmãos? Num estado total de dependência. Não tem outra forma. Rapidamente, prometo. Ontem eu estava vendo um vídeo do pastor Augusto Nicodemos, e ele contou uma história interessante. Eu encerro, prometo. Amém? Amém. Ele estava dizendo que houve um encontro de pastores, e aí eles foram fazer esse encontro de pastores em uma chácara, um lugar de campo, e lá tinha um açude muito fundo, bem perigoso. Como todo lugar que tem um açude perigoso, tinha uma placa lá: cuidado, não nade, não vá para o fundo, não vá para o meio. Mas como todo lugar que tem uma placa de não nade, tem alguém que não respeita a placa. E aí um dos pastores que sabia nadar, disse ele, foi lá e deu um mergulho no açude, começou a dar umas braçadas lá. Quando chegou no meio do açude, ele começou a perder as forças e começou a se afogar. E aí, meus irmãos, foi aquela luta, ele pedindo socorro, e os pastores com medo de entrar. Só que dentre esses pastores havia um que na juventude era um maratonista, um nadador de primeira linha. E todo mundo, quando viu o pastor se afogando, pensou no pastor João ali, que sabia nadar muito bem. E aí começaram a gritar desesperadamente, correram dele, e ele estava assim, com os braços cruzados, olhando o pastor se afogar. E aí todo mundo: rapaz, pelo amor de Deus, você não tem coração, ele vai morrer, pula na água. Todo mundo pressionando, e o pastor com os braços cruzados. Até que o pastor que estava lá no açude, lá no meio da água, lá, não sei, deu só a última abraçada, não conseguiu mais e afundou. E quando ele afundou, o pastor tirou a camisa, correu, deu umas 4 braçadas, chegou até o pastor que estava já debilitado, pegou, tirou da água e o reanimou. E todo mundo olhou: rapaz, como você é cruel, você não tem Jesus não. Como é que você espera o cara afundar para ir salvá-lo? E a resposta dele é uma resposta de Deus para o nosso coração hoje. Ele diz assim: enquanto ele tinha força para lutar por si mesmo, se ele entrasse na água, eu afundaria com ele. Quando ele desistiu de lutar, eu tenho capacidade de salvar. O que Jesus está dizendo para mim e para você: quando você permanece lutando com a sua própria força, ele não faz nada. Mas quando você decide que não tem mais poder para lutar por si mesmo,
O Espírito Santo transforma a sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Cristo em nós é a esperança da glória, meus irmãos. Amém, Jesus. Sim, Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Eu te agradeço por essa palavra, eu te agradeço por cada irmão e cada irmã aqui presente essa manhã. Jesus, eu te suplico por tua misericórdia, por tua graça sobre nós, Senhor. Que o teu perdão nos alcance, que o teu Espírito Santo nos oriente, que a vigilância esteja sempre sobre a nossa mente, sobre os nossos corações. Não permita que os nossos olhos vacilem, não permita que os nossos pés vacilem, não permita que o nosso coração e a nossa mente se distraiam, Pai. Mas que a tua graça nos conduza, que o teu amor nos sustente, que a tua presença esteja constantemente sobre a nossa casa, sobre as nossas vidas, sobre as nossas escolhas, Pai. O Senhor é suficiente para nós, e nós precisamos declarar essa verdade todos os dias em nosso coração. A tua graça, Pai, se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O Senhor é suficiente para nós. Obrigado, Senhor. Permanece falando conosco durante toda essa semana. Sustenta a nossa vida em tua presença. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Guarda essa palavra no teu coração e permita que o Espírito Santo continue falando contigo em nome de Jesus. Quinta-feira às 19h30, nosso culto de ensino. Sábado às 16 horas, nosso culto com os jovens. Às 18 horas, nosso encontro com as irmãs. Todas as irmãs estão convidadas para estarem aqui no próximo sábado, às 18 horas. E domingo às 9 horas da manhã, a nossa Santa Ceia. Amém? Amém. Não. Na quinta-feira vai ter ensaio com as crianças e os adolescentes às 7h30 no horário. Amém. Quinta-feira, ensaio com as crianças e adolescentes durante o culto. Amém? Amém. Vamos para casa? Amém. Deus abençoe. Estenda suas mãos em direção ao altar. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a Deus comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre todos nós e todos diremos. Amém. Não sai sem dar um abraço no seu irmão. Deus abençoe. Uma boa semana em nome de Jesus. Amém.